Bora falar agora sobre o Palmeiras, para registrar que Vitor Roque, quando vendido, vai render menos do que os 80% a que tem direito o Palmeiras quando dá compra junto ao Barcelona. Primeiro explicar que o Vitor Roque fez os 2 gols da vitória contra o Santos na noite dessa quinta-feira, resultado fundamental para que o Palmeiras continue sendo o favorito ao título do Campeonato Nacional, são 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Sobre a venda do Vitor Roque, quando o Palmeiras o compra do Barcelona, Verdão desembolsa 25 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. Foi um baita negócio, levando em consideração que o Barcelona havia comprado o jogador um ano antes por 60 milhões de euros, mas o Barça não vai perder tanto dinheiro assim. É que Palmeiras e Barcelona combinaram que o Barça terá direito a um percentual do Palmeiras quando o Vitor Roque for vendido. E esse percentual vai ser determinado de acordo com o valor do negócio. Bora explicar essa história. Se a venda do Vitor Roque, quando acontecer, for até 34 milhões e 900 mil euros, o Palmeiras fica com 70% e o Barcelona com 30%. Se o Vitor Roque for vendido entre 35 milhões de euros e 40,9 milhões de euros, o Palmeiras fica com 65% e o Barcelona com 35%. Agora, se o Vitor Roque for vendido acima de 41 milhões de euros, o Palmeiras fica com 60% e o Barça com outros 40%. Dá para entender o negócio, levando em consideração que o Vitor Roque havia sido comprado por 60 milhões de euros e não conseguiu na Espanha performar como tem conseguido com a camisa alviverde. Esses 2 gols fundamentais para que o Palmeiras continue sonhando com o título do Campeonato Nacional. A diferença de 3 pontos em relação ao Flamengo, na verdade, é de 4. Porque se o Flamengo tiver a mesma pontuação que o Palmeiras, o Verdão se sagrará campeão por ter mais vitórias. Hoje são 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Então, isso significa que nas 7 rodadas que ainda restam até o fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma rodada de lambuja. Ele pode perder uma rodada que o Flamengo vença e ainda assim ele continua à frente do seu adversário. Hora de falar sobre Vitor Roque. Cada dia que passa e o centroavante do Palmeiras é especulado no novo gigante do futebol europeu. Existe alguma verdade por trás dessa história? Antes de trazer a resposta, já quero contar que todo esse assédio e barulho já tem incomodado dirigentes do Palmeiras. Nada contra o atleta, o Vitor Roque é super bem avaliado internamente, mas eu posso assegurar que os dirigentes do departamento de futebol do Palmeiras têm se incomodado com o André Curi, que é o representante do atleta. Tudo porque no Palmeiras existe a convicção de que o barulho divulgado nos últimos dias é o André Curi oferecendo o jogador. Recentemente, o Vitor Roque foi especulado no Chelsea. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. O André Curi sugeriu o Vitor Roque ao Chelsea, até pela boa relação que ele construiu com a transferência do Estevão, outro atleta dele. O Chelsea disse muito obrigado, não temos interesse. Mas recentemente especulou-se que o Vitor Roque poderia pintar no Milan ou no Manchester United. Mais uma vez o Palmeiras teve a informação de que foi o André Curi quem tentou cavar um espaço para o Vitor Roque nesses 2 clubes. O Palmeiras está absolutamente convencido de que, embora já tenha se valorizado desde que foi contratado, o Vitor Roque ainda não fez o suficiente para chamar a atenção de gigantes do futebol europeu. O fato de ter sido convocado para a seleção brasileira é certamente um trunfo, mas ninguém no Palmeiras tem a preocupação de perdê-lo em janeiro da próxima temporada. Ainda que o Verdão seja campeão brasileiro e seja campeão da Libertadores, nesse caso ainda disputaria o Intercontinental de Clubes. Só para arrematar, vale o registro de que o Vitor Roque, no dia a dia, dá trabalho zero. Nunca especula a possibilidade de ir embora, nunca pediu ou cogitou reajuste salarial. O Palmeiras tem as melhores impressões do centroavante. O incômodo e a chateação se dão com o André Curi. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Flaco Lopes admite que teve a chance de deixar o Verdão. Abre aspas para o atacante argentino: estive perto do Boca e do River, mas estive muito mais perto do River no ano passado. Eles conversaram com o Palmeiras, mas é difícil deixar um lugar onde você é tão amado quanto aqui. O Palmeiras nunca pensou em me emprestar, sempre confiaram em mim e trabalharam para me tornar um jogador de seleção. E agora está acontecendo. Vale a lembrança de que o Flaco foi recentemente chamado para a seleção argentina, fruto de 56 jogos e 23 gols na atual temporada. Flaco e Vitor Roque têm se entendido muito bem e formam uma das maiores duplas do futebol brasileiro e da América do Sul. Sobre a possibilidade de empréstimo, tanto o Boca quanto o River gostariam que o Palmeiras o tivesse liberado por empréstimo.
O Palmeiras sempre deixou claro que não tinha nenhuma intenção em negociar dessa maneira o jogador que custou mais de 50 milhões de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras, diante do assédio que virá da Europa, especialmente por conta do bom momento do Flaco, já decidiu que só o vende por 40 milhões de euros. Estamos falando de 247 milhões de reais. Seria o mesmo que dizer que o Palmeiras sonha com uma venda quase 5 vezes superior ao valor investido quando da compra do jogador. Bora falar agora sobre Bruno Fux. Que história é essa de que o zagueiro que pertence ao Galo está emprestado ao Palmeiras e interessa ao Leicester, time inglês que disputa a segunda divisão do futebol inglês. Informação trazida nas últimas horas pela ESPN dá conta de que um observador do Leicester esteve no Allianz Parque para assistir a semifinal entre Palmeiras e LDU. Confesso que achei estranha o interesse do Leicester, especialmente porque o Bruno Fux já tem 26 anos de idade. Mas fui checar com o pessoal do Palmeiras, que assegura não ter recebido nem sondagem nem proposta. Embora esse seja um movimento normal, o Leicester está aguardando as cenas dos próximos capítulos, até porque o Palmeiras deve exercer a opção de compra avaliada em 3,5 milhões de euros ou 21 milhões e 700 mil reais. O Atlético vende o jogador para o Palmeiras e aí o Palmeiras decide se o negocia ou não. Dentro do elenco palmeirense, o Abel Ferreira tem a convicção de que o Bruno Fux é super importante. Nem tanto pela sua capacidade como defensor, mas especialmente pelo movimento com bola. É um cara de ótimos lançamentos, tem um passe longo extremamente qualificado. Isso acaba por ajudar o Palmeiras a se desvencilhar de defesas adversárias muito fechadas. Só para completar, registrar também que o Galo já tem a garantia de 21 milhões e 700 mil. Essa grana vai ser importante na remontagem do time para a próxima temporada, até porque Jorge Sampaoli pretende ir às compras para trazer muitos reforços. Só para completar, registrar que o Leicester, que disputa a segunda divisão do futebol inglês, não vive bom momento, só 14ª colocação na Championship, são 4 vitórias, 5 empates e mais 4 derrotas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.